Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. O vídeo que eu estou fazendo hoje vai baseado em algumas alegações que algumas garotas, principalmente a mulher, o homem também alega isso, mas as garotas alegam mais, as meninas alegam mais, que são de homens que têm interesse nelas, conversam e tal, mas assim, são sem atitude. São pessoas que não têm troca. E eu vi esse vídeo dessa menina contando do seu date, e ela falou assim: se você tem seus namorados, seus maridos, fiquem com eles, porque tá difícil o relacionamento. Realmente, isso se deve à criação Nutella que estamos tendo agora. Pessoas criando adultos manipuladores, adultos mimados, entre outras coisas. Mas isso é outro assunto. Antes, se inscreva-se no meu canal, curta, comentem e compartilhem para que possa gerar mais engajamento e para que você possa também entender o real sentido do que eu vou dizer aqui. Bem, o que me chamou a atenção é que essa menina também, apesar de ter falado do seu date, do cara que ela estava se encontrando, ela também não tinha nada de interessante, porque ela não dava definição. Ela estava aparecendo pessoas, né? Eu não tenho nada contra quem mora nesses lugares, pessoas assim que chamam de cria da comunidade, que falam gírias, usam um vocabulário totalmente assim aleatório, totalmente assim alternativo, podemos dizer, né? E o que ela falou foi o seguinte: o cara não falava uns assuntos nada a ver. Tá, defina pra mim o que é o assunto nada a ver. Foi igual um outro que falou: não vem pra cá igual um bola rasteira não. O que é bola rasteira? Se você fala isso com uma pessoa que não sabe o que é a mesma coisa que chegar aqui um americano, um argentino, um russo, e você falar na sua língua portuguesa para ele, usar dialetos que só quem é daqui da terra entenda. E ela falou: assunto nada a ver. Hoje você vai entender o que são esses assuntos nada a ver. Bem, o que são esses assuntos nada a ver? São assuntos desconexos, inapropriados ou desinteressantes para o momento. Ou seja, assuntos que quebram o clima, assuntos que não têm propósito claro, assuntos que não geram conexão, troca, né? O problema não é o tema em si, ou time, né, como dizem, a forma ou desinteresse implícito na abordagem. Ou seja, esses assuntos podem se tornar desinteressantes para a garota que você está conhecendo, ou mulher, né, não sei, naquele momento ali. E você vai entender. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Definições aqui de assuntos nada a ver. São assuntos que não têm contexto ou ligação com a conversa atual. Um exemplo: vocês estão falando sobre série e do nada você pergunta à sua garota se ela prefere queijo Minas ou mussarela. Uma coisa nada a ver com a outra, né? É mais ou menos igual aquela cena do Chaves, onde o Chaves, aquela cena lá do Cascudo, que o Chaves vai lá e pergunta ao seu Madruga se a vozinha dele jogava futebol. Aí ele dá um cascudo e diz: só não te dou outra porque a minha vozinha é da Sociedade Protetora dos Animais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Totalmente fora de contexto, né? É igual aquelas perguntas que ele fazia, que vale mais um oitavo ou um gol contra. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma fração tem a ver com um lance de futebol? São esses tipos de conversa que você está tendo. Você, de repente, a mulher está conversando sobre algumas coisas da faculdade, e você do nada mete: pô, viu o jogo ontem do Palmeiras? Aí vira o quê? Algo desconexo, algo sem sentido, podemos dizer.
Temas que gerem conexões emocionais, curiosidades ou empatia. Ou seja, você ficar falando 10 minutos sobre o motor do carro dele, esperando que ela se empolgue. Cara, esse tipo de conversa afasta a mulher. Você do nada tá falando, sabe aquele motor ali? Olha aqui, 500 cilindradas, olha o carro ali que eu comprei, que não sei o que. Só as conversas assim. Pô, sabe aquele coisa que não tem nada a ver com a mulher que você tá conhecendo. E as mulheres também usam esses assuntos. Eu falei de carro, é igual a garota que fala sobre que comprou um celular, e o celular tem isso, tem não sei o que, e fica o tempo todo gira em torno daquilo, do celular que ela comprou. Algo também totalmente assim, que não gera conexão emocional nenhuma. Não há impacto nenhum nessa conversa, não é nada relevante para ele ou para ela, né? E aí vai atrapalhar na geração de um sentimento, porque vira algo aleatório, podemos dizer assim, né? Terceiro, assuntos extremamente íntimos ou sexuais ou constrangedores sem intimidade. Por exemplo, o cara pergunta, você já ficou com alguém no primeiro encontro? No primeiro minuto de papo você está perguntando isso. Cara, isso aí, eu vou dizer que assuntos sexuais no primeiro encontro, ele gera o quê? Um aborto no seu date. Podemos dizer assim, ele aborta porque isso dá a entender, principalmente a garota, principalmente se um homem perguntar para uma mulher isso, que você está querendo levar ela só para a cama. E só. É isso que vai dar a entender nela se você já mete uma dessa. Ou então você pergunta, desculpa o termo aqui, é meio pesado, pergunta para ela logo se a bunda dela é redonda ou é batida. Ou pergunta se ela tem perna grossa. Ou a mulher pergunta ao homem outras coisas também íntimas. O que vai dar a entender? Vai dar a entender o quê? Pensamentos poluídos. Desculpa até o termo aqui, o sentido que eu falei aqui. Mas vai gerar essas coisas. Deixa a intimidade mais para frente. Quando vocês já tiverem assim um tempo de relacionamento, se caso ele acontecer, né? Não mete isso logo no começo não, que vai dar problema. Pode ter certeza disso. O quarto são perguntas ou comentários aleatórios demais, sem objetivos. Exemplo, hoje é segunda, você prefere segunda-feira ou quinta-feira? Não há nenhuma construção disso, né? Você pergunta isso por perguntar, né? Aí não tem... O que isso é relevante? Eu gostar de segunda-feira ou quinta-feira? O que é relevante? Aí você pergunta, pô, será que a rua onde você mora é mais comprida que a rua que eu moro? Coisas banais. Ou então, aquele outro que fala, tá uma chuva hoje, mas amanhã vai fazer sol, amanhã vai fazer... Fica parecendo que você tá fazendo a previsão do tempo, ao invés de uma conversa sadia. Gente, cuidado com isso. Assuntos banais, às vezes o mais é menos, nesse sentido, né? É que nem eu tava vendo naquele programa lá do Paulo Vitor Show, do nada a garota me solta aquilo. Ela pergunta o nome do cara, fala Guilherme, ela fala o nome do meu cachorro. Cara, isso aí você, desculpa o termo, você cagou no teu encontro. Você cagou no teu encontro porque às vezes o mais é menos. Por que a pessoa tem logo essa mania de falar algo aleatório? Algo que não tem nada de impactante ali, né? Para que a pessoa vai falar isso, né? Às vezes o menos é mais. Você não tem o que dizer, fale pouco. Não vou dizer fique quieto, porque você está no encontro. No encontro você tem que falar, porque se você não falar, não vai haver troca. O quinto é tentativa forçada de ser engraçado ou diferente. Todo mundo quer ser diferente de alguma maneira, quer chamar atenção. Só que muita gente está chamando atenção por coisa errada, né? E aí, o que acontece? Ele fica fazendo piada. Se você fosse um animal, qual seria? Porque eu sou um tipo ornitorrinco, híbrido estranho. Tem coisa que pode soar fofo,
mas muitas das vezes é esquisito, né? Igual o outro falou assim, eu prefiro ser um cachorro honesto do que ser um príncipe mentiroso. Cara, aí é o outro também que cagou no encontro, né? Por quê? A garota já fez logo o cara que não gostou, cara de que tivesse comido uma comida sem sal, sem tempero, ou algo muito azedo, muito amargo. Ela fez logo essa cara aí. E o que aconteceu? Rejeitou na hora. E o cara ficou sem entender nada, só porque ele falou isso. Cara, mais é menos. Não tem o que dizer. Não fale qualquer besteira. Pensa bem no que você vai falar. Eu fiz um vídeo sobre isso, que aquilo que você falar no primeiro encontro pode ser usado contra você futuramente. Né? Sexto, falar de si mesmo, sem abrir espaço para o outro. Entenda que você não está no monólogo, como eu estou aqui, conversando com a câmera, porém, algumas pessoas vão me assistir. Tipo assim, meu dia foi ótimo, malhei, comi frango, tal, bati o meu recorde de supino, não sei, falando só coisa que só você entende. Cara, isso aí são assuntos nada a ver. Evite de falar de você, das suas rotinas, no seu primeiro encontro. Evite de falar essas coisas. Fale coisas assim, mais saudáveis, mais agradáveis a ambas as partes, para que haja troca. Exemplos clássicos de assuntos nada a ver. Você sabia que a galinha tem a memória melhor do que a de um cachorro? Daí, o que isso tem a ver? Outro, meu sonho é ter um porco como animal de estimação. E outro também. Qual a sua opinião sobre teoria da conspiração? Tipo a Terra Oca. Outro aqui, ó. Se eu te mandar uma cantada bem ruim, você me bloqueia? Sabia que existe um campeonato mundial de esconde-esconde? Você curte aqueles vídeos de gente espremendo cravo? Olha aí, quanta porcaria para você não falar no primeiro encontro. Você já teve hemorroida? Sim, tem gente que pergunta isso do nada. Se você perguntar isso para uma garota logo, ela vai te interpretar como sujo, porco e nojento. Porque isso não é conversa para você ter com a mulher, né? Eu disse aqui, eu estou usando aqui o termo do homem com a mulher, porque a maioria das vezes é o homem que fala essas besteiras. Mulher fala também, mas é menos que o homem, né? E quando isso acontece muito, geralmente é falta de leitura social, ou seja, não sente o clima da conversa, ele não sente o que a pessoa está pensando, ou o que a pessoa quer ouvir. Isso aqui não é para stalkear a pessoa, não. Você precisa ler bons livros que falam sobre primeiro encontro, assistir mais vídeos como esses que eu estou produzindo, para que você possa entender o que você tem que fazer no primeiro encontro. Você tem que entender o interesse da pessoa, né? A pessoa vai... Primeiro, você começa no encontro, você conhece a pessoa, ali uma troca de beijos, de abraços, ali na hora. Aí você pergunta o que você faz da vida, o lugar que você mora e tal. Aí ela vai falando, né? Ela responde. De acordo com a sua resposta, você tem que ir emendando alguma coisa em cima do que a pessoa está falando ali. E segundo, ansiedade para impressionar ou ser diferente, sem a menor direção. Não tenta fazer isso não. Não tenta fazer isso, porque isso vai te prejudicar. Ser diferente vai fazer você ser ridículo. E sendo ridículo, você vai perder seu date. Falta de interesse real na garota, usando qualquer tema só para manter ela falando. Isso aí também dá errado. Se você fala um assunto que puxa outro, isso também é errado. Por quê? A pessoa vai fazer um esforço enorme para poder entrar na conversa e não vai conseguir. Porque só você fala e você não dá espaço para ela falar. E vai dar errado. Você quer manter ela conversando com você, mas porém você não dá espaço. Tentativa de forçar o humor ou quebra-gelo, mas sem tato. Você quer quebrar o gelo e tal? Comece conversando. Não comece
falando besteira, fazendo gracinha, fazendo piada, dancinha, igual faz aí um tal de Cabuloso. Eu não conheço ele, né? Mas o cara tava tentando conquistar a garota fazendo aquela dancinha ridícula dele. O cara vai crescer primeiro para depois tentar conquistar alguém, fazer gracejo, tudo isso mulher não gosta, né? Homem não gosta, mulher pior ainda. Por quê? Você vai ser interpretado como uma criança. E criança, como sabemos, não namora. Boa conversa é feita de temas leves, que abram espaço para opinião e troca, né? Por exemplo, a menina fala assim, vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma aula de vôlei. Aí você pergunta, você gosta muito de vôlei? Ela fala, eu gosto e tal, não sei o que. Aí você pergunta, qual posição você joga? Aí ela, eu jogo de levantadora, porque eu tenho vocação para isso aqui, não sei o que, né? Eu gosto de praticar esportes, e você vai desenvolvendo uma conversa, né? Algumas coisas aqui que você pode perguntar. Você curte mais praia ou montanha? Qual filme você gosta de assistir? Qual rolê perfeito para você num sábado à noite? E são coisas que vai sendo desenvolvida ali durante o encontro. Curiosidade genuína sobre a outra pessoa, brincadeiras ou piadas que surgem naturalmente, não forçada. Você pode fazer uma brincadeira? Pode, você não tem que ser sisudo, mas evitem brincadeiras que envolvam porcaria, nojeira, intimidade. Evite esse tipo de brincadeira, né? E escutativa, responder e desenvolver melhor o que falou. Ouça mais e fale menos. Não, mas assim, fale menos, mas não exageradamente. Porque se você falar menos, a outra pessoa vai fazer um esforço para conversar com você e vai sentir que não tem troca nenhuma ali, né? Que só uma pessoa fala, vai se sentir um monólogo. Fale pouco, mas no sentido de falar menos besteira. Isso que eu estou dizendo. Não fale pouco, melhor dizendo. Fale coisas corretas. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.